Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padrão QFS e hoje eu quero te falar sobre uma coisa que muita gente já falou por aí na internet sobre qual é o tipo de estatística de índice que mais é eficiente na hora de fazer uma pesquisa e como calcular isso, certo? Então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então vamos lá, eu tenho uma tabela cliente aqui que ela tem vários índices criados já, que eu fui criando ao longo do tempo e na verdade, para ser sincero, como eu sempre faço testes, não são todos esses índices aqui que são válidos para o meu banco. Afinal, esse aqui é um banco só de testes, só para poder mostrar coisas para vocês. E aí, o que acontece? Aqui eu tenho índice no campo nome, tenho índice de expressão, tenho aqui ó, campo ID, que é a própria PK, tenho vários outros campos aqui que tem índice, beleza. E qual é o critério para você poder saber se o índice é um bom índice ou não? Tem alguns critérios, por exemplo, um campo desse tipo aqui, ó, que ele tem 0,5, tá vendo? Ele está muito próximo do número 1, certo? Se ele está próximo do número 1, quanto mais próximo do número 1, quer dizer que ele não é um bom índice. Por quê? Se você fizer uma pesquisa na tabela cliente buscando pelo campo PAG e ele utilizar esse índice, quer dizer uma única coisa, que ele só vai conseguir trazer todos os registros, certo? Porque se ele está com o número 1 aqui, significa que todos os valores do campo PAG são iguais. Pode ser nulo, pode ser um valor fixo, mas sempre iguais, certo? E aqui, ó, eu tenho também o 0,5, por exemplo. O que quer dizer o 0,5? Quer dizer que existem duas variações de valores no campo tipo, certo? Então, se você for fazer uma pesquisa no campo tipo, quer dizer o quê? Que você pode filtrar por um valor ou por outro valor. E isso não quer dizer que você vai trazer um ou outro registro. Você vai trazer vários registros. Se esse é o objetivo da sua pesquisa, beleza. Se esse não é o objetivo da sua pesquisa, se eu quero trazer poucos registros e estou filtrando pelo campo tipo, pode ser que esse índice aqui não seja válido para você, porque depende de outros campos dentro do seu select e esses outros podem ser mais precisos do que o campo tipo, por exemplo, certo? Então aqui ó, a gente começa a observar, eu até ordenei pelas estatísticas, que os campos que estão aqui para cima são os que têm os menores valores de estatísticas. Ele mais se aproxima de zero, certo? Então, quanto menorzinho o valor aqui, mais preciso é o índice, certo? Então, o campo ID, que é a PK da tabela, ele sempre vai ser o melhor campo indexado da tabela. Por quê? Porque nele a gente tem certeza de que não há registros nulos, a gente tem certeza de que não há repetições e para cada registro existe um valor diferente, certo? Sempre um valor diferente para cada registro. Por isso, esse cara aqui tem sempre uma estatística muito pequenininha. Quem são os outros campos? Aqui, ó, a gente tem esse cara aqui, ó, que tem uma estatística bem pequena também, esse aqui também. Então, esses campos aqui, ó, no caso, reverse nome e o nome, esse índice aqui por expressão, e o índice em cima de um campo físico, eles são índices muito bons. Por quê? Porque são campos únicos dentro do meu banco de dados, dentro dessa tabela aqui, certo? Então, se eu faço uma pesquisa por um nome completo de um cliente aqui, não vai ter outro, certo? A gente tem aqui a certeza de que não vai ter outro, por quê? Porque a indexação dele aqui, ó, a estatística dele, está exatamente igual da PK, certo? Então, se não há repetição na PK e está com essa estatística, no cliente também não tem repetição, porque está com essa estatística, beleza? Então tá. Isso a gente pode tirar essa conclusão porque a gente tem o índice criado aqui. Agora vamos supor que você está criando uma consulta dentro da tabela cliente, está fazendo filtro por várias colunas, lá no seu where tem várias colunas da tabela cliente e essas colunas que você está utilizando no filtro, e não só no filtro, como no order, se tiver group by também influencia, se tiver tabela juntando também influencia. Então, como a gente faz para saber com relação a esses outros campos aqui, ó, que está no fields, quais desses campos aqui que estão nos fields são bons candidatos a ter índice ou não? Então, o que a gente precisava fazer? Criar índice para cada uma dessas colunas para poder saber se a estatística dele é boa ou não. Mas existe uma coisa que você pode fazer que é o seguinte, fazer o cálculo manualmente, pegar aqui, ó, número 1 dividido pela quantidade de valores diferentes que tem nesse cara aqui. Por exemplo, olha só. No campo país, por exemplo, quantas diferenças tem nesse campo aqui em relação aos valores, tá? Então vamos vir aqui no F12, eu vou fazer o seguinte, ó, select from cliente C, só arrumar o select aqui, ficou errado, select, beleza? Vou colocar aqui, ó, c.país, e aí a gente pega aqui, ó, distinct, certo? Se a gente pegar o distinct país, beleza, a gente já consegue pegar só os valores diferentes. Então vamos lá, a gente tem aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5 valores diferentes. Consequentemente, a gente vai fazer o quê? Vamos pegar a calculadora aqui ó,
e vamos fazer 1 dividido pelo número de diferenças. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então a gente faz 1 dividido por 5, vai dar quanto? 0,2. Essa é a estatística de um índice para o campo país, certo? Então 0,2 é um campo bom? Não necessariamente, porque se você tem vários clientes que estão aqui no Brasil, por exemplo, a grande maioria vai estar, e você fizer um filtro pelo campo país, não vai estar tão legal, certo? Então ele vai trazer muito registro ainda assim. Daí é diferente, por exemplo, de um campo PK, que se você colocar aqui c.pk, no caso c.id, né? Pegando a PK da tabela, aí você vai ter uma quantidade total de registros da tabela. Ó, se eu der um Ctrl End, eu tenho 1.238 registros lançados aqui na tabela cliente. Então seria o quê? 1 dividido por 1.238. Vamos só conferir assim, ó. Beleza, conferido. Enter. Então essa daqui é a estatística que a gente tem, só que na calculadora ele traz aqui, ó, 8,07 vezes 10 elevado a menos 4. Então ele vai trazer tudo para direita aqui, certo? Andar com a vírgula para a esquerda, deixando alguns zeros aí na frente, beleza? Então isso daqui, ó, é o que faz o cálculo da estatística. Só que para você não precisar fazer todo esse cálculo manualmente, imagina que você precisa fazer esse cálculo manualmente, tanto nessa tabela como em todas as outras. Só aqui no meu banco de dados, que é um banco de dados pequeno, eu tenho 100 tabelas. E isso é só tabela de teste que eu vou criando aqui. Então, para você poder fazer uma listagem de todos os campos de todas as tabelas, para você poder observar quem são os campos de cada tabela, que são os campos adequados para fazer criação de índice. Caso você tenha uma consulta e tenha lá, por exemplo, eu tenho o campo A, B, C e D no filtro. Será que o A, B, C e D estão dentro dessa lista dos campos que são bons para poder ter índice? Beleza, então você consegue observar que esses campos você pode criar índice sem medo que você vai utilizar nessa consulta, certo? Agora, se dentro desses 4 campos você tem 2 que são bons para ter índice e 2 que são ruins, pode ser que não compense você utilizar a indexação nesses outros 2 campos aqui, beleza? Então, utilize a indexação só nos campos que são bons para índice, tranquilo? Então, existe possibilidade de fazer esse tipo de coisa fazendo só com o PSQL. Por quê? No PSQL você consegue rodar todas as tabelas e campos que tem dentro do seu banco de dados, consegue fazer uma consulta para saber a diferença entre cada um deles. Isso é um processo um pouco demorado, você pode filtrar por tabela, por exemplo, a tabela que você, ou as tabelas que você está trabalhando no momento, para você poder fazer esse cálculo e descobrir quais são os campos bons. Outra coisa, não são todos os tipos de dados que são bons ter índice, por exemplo, blob, certo? Se você for fazer um cálculo em cima de um campo blob, não dá, simplesmente não dá para fazer indexação em campo blob ou campo que seja varchar muito grande, certo? De repente não compensa fazer essa criação, a não ser que você precise ordenar ele, enfim. Tem inúmeros fatores que você precisa considerar para poder fazer o cálculo dessa estatística e considerar um campo válido para ter índice ou não, certo? Então, existe como fazer isso, eu já implementei em PSQL, certo? Já fiz essa implementação, inclusive tem o link da aula aqui embaixo, onde eu ensino a fazer isso. Ela tem um custo, mas é uma aula que você compra e ela é sua. Você tem acesso ao script para você poder usar no seu banco de dados aí, beleza? Mas a dica é essa, caso você não queira, você pode simplesmente fazer, desenvolve lá seu código PSQL para você conseguir criar uma rotina que percorra todas as tabelas e campos, que faça o cálculo, que faça o filtro para escolher determinados campos, que determine qual é a estatística que você quer considerar boa ou não, e assim por diante, beleza? Então, no vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like nesse vídeo aqui e não se esqueça também de que já está disponível o guia de 2 meses daqui do canal. O guia de 2 meses é onde você consegue aprender sobre performance dentro de 2 meses baseado nos melhores vídeos que eu já fiz aqui no canal, certo? Eu já fiz uma seleção a dedo de todos os melhores vídeos do canal sobre performance e esses vídeos estão disponíveis já para você poder se cadastrar e acessar de graça, certo? Basta você preencher o formulário que está aqui no link da descrição também. Clicou no link, preencheu o formulário de acordo com o seu perfil, vai chegar ainda hoje para você a primeira aula e as próximas vão chegar de acordo com o período que você selecionou lá, 1, 2 ou 3 vezes por semana, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not